Meus melhores cumprimentos aos que participam de mais esta exposição da série Registros sobre Registros, que vai agora para o seu número 428, tratando do averbamento da extinção de legitimação de posse, na verdade, concluindo esse assunto. Quero, inicialmente, apresentar os meus agradecimentos aos integrantes da nossa estimada Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral e à direção e todo o corpo associativo da Noreg do Estado do Paraná, em particular aqui representando esse grupo na pessoa do presidente Dr. Matheus Afonso Viro da Silva. Eu me excuso da concisão do que hoje vamos expor, em virtude do meu estado de convalescença. Mal acabo de sair de uma cirurgia que, felizmente, parece que foi bem sucedida. Uma segunda artroplasia de quadril e nem posso ficar muito tempo sentado, esta é a verdade. Mas vamos lá. Para concluir o capítulo do averbamento no cartório de registro de imóveis competente, da extinção da legitimação de posse, que é a matéria do item 27, do inciso 2º, do artigo 167 da Lei de Registros Públicos, da nossa Lei 6.015, de 1973, nós percorremos nas explanações imediatamente anteriores boa parte do assunto e, ainda uma vez aqui de maneira breve, vamos prosseguir na trilha que já antes indicamos da legislação de regência desse Instituto de Legitimação Possessória. Recolhemos e acentuamos muitíssimo a acertada referência de Vitor Kimpel e Carla Modena Ferrari, dois jovens pensadores paulistas, em um livro muito interessante, o Tratado Notarial e Registral. No seu aqui estamos cuidando de uma passagem do volume 5.1. Esses dois autores disseram, a propósito da legitimação possessória, que seu objetivo é o de transferir o patrimônio público para o domínio particular. Essa é uma observação correta, sinteticamente bem definida e que torna claro o objetivo do Instituto. E com isso se trata de conferir juridicidade, ou seja, a qualidade de jurídico, a certas situações fáticas, exatamente as possessórias, consolidadas. Assim, vimos já nas explanações anteriores, o regime inaugural de ocupação das terras no Brasil foi o de Sesmarias. Um regime que, descendendo das presúrias resultantes da Reconquista Cristã, eu acentuei bastante esse traço de descendência entre o nosso regime de terras e o regime instaurado com a Reconquista Cristã na Península Ibérica. Esse regime já se aplicara com êxito em outros locais, por exemplo, nas ilhas atlânticas de domínio lusitano, assim na Ilha da Madeira, em Porto Santo, nos Açores, em Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe. Mas a verdade é que, embora nesses locais o resultado tenha sido muito favorável, o sucesso do regime de ocupação territorial pelas Sesmarias no Brasil foi muito escasso. Talvez nós possamos apenas apontar algum êxito nas capitanias de São Vicente e de Pernambuco. Por isso, em 1648, portanto já indo aí 148 anos da descoberta do Brasil, o rei Dom João III instituiu o governo geral, sediado na Bahia, cujos fins eram o de, sem extinguir o sistema das capitanias hereditárias, apoiar os donatários, coordenando-se a tarefa colonizadora, ou talvez melhor se diga, civilizadora. Houve então de início apenas 3 sucessivos, essa matéria que nós sabemos desde o curso primário, né? 3 governadores gerais
de início. Tomé de Souza, ficou entre 1549 e 1553, Duarte da Costa, de 1553 a 1557, e Mendes Sá, de 1557 a 1572. Então, quando termina o governo geral de Mendes Sá, biparte-se a governação brasileira, de um lado com Luiz Brito e Almeida, em Salvador, na Bahia, e de outro lado com um desembargador português, Antônio Salema, no Rio de Janeiro. 6 anos depois, em 1578, reunifica-se a governança geral do Brasil com, enfim, podemos dizer que esse é o quarto governador-geral, Diogo Lourenço da Veiga. E aí o sistema prossegue até 1808, com a vinda da família imperial para o Brasil. Bom, só 4 décadas mais tarde, então estamos falando aí do ano de 1850, foi que se promulgou, então, a Lei Imperial 601, que é a lei que trata da legitimação de posse. E depois disso, nós vimos, foi variada a legislação expedida entre nós acerca dessa matéria. Então, podemos aqui, já o referimos, o Estatuto da Terra, a Lei 6383, o Decreto-Lei 9760, a Instrução Normativa 80 do INCRA e, mais recentemente, a Lei 13645, de 11 de julho de 2017, que é a lei relativa aos imóveis objeto de regularização fundiária urbana. Bom, dentre os aspectos aqui a reiterar, lembremos que o Estatuto da Terra assegura a todos, segundo o seu texto, a oportunidade de acesso à propriedade territorial, condicionando esse acesso, ou seja, condicionando esse domínio, condicionando essa propriedade à função social da terra. E isso é o que está no seu artigo 2º. E indica os supostos da posse agrária, que ele vai indicar ao largo não só desse artigo 2º que eu mencionei, mas dos artigos 3º e 7º também da Instrução Normativa 80 de 2014. Aqui eu chamo a atenção que é sempre algo estandardizado, ou seja, é um conceito determinado, falar nessa função social do domínio, que é uma porta aberta a tergiversações acerca dos sentidos normativos que se extraiam dos textos legais. Bom, é algo sujeito à ideologia também, não é? Esses supostos ou pressupostos da posse agrária, em primeiro lugar, estão em seu objeto material, que são terras devolutas federais, artigo 11 da lei. Terras essas cuja dimensão não pode ultrapassar determinada quantidade. Isso vem previsto no Estatuto da Terra, os artigos 4º, 97, 98 e também no artigo 29 da Lei 6383. Terras essas nas quais tenha o ocupante sua moradia habitual e efetiva atividade de cultivo. Essa, aliás, é uma característica que se tem reiterado bastante, ou seja, a efetividade da posse. E uma efetividade da posse para assento individual, ou seja, do possuidor, e familiar. Ou seja, não basta a mera posse formal, ou seja, de alguém que cerca um terreno. Não é preciso que nele ele estabeleça a sua moradia habitual e exercite ali uma atividade de cultivo da terra, o aproveitamento real da terra possuída. Essas terras, no mais, devem ser apossadas por um tempo superior a 1 ano. E por alguém que não seja também proprietário de outro imóvel rural. Não é um meio para ficar adquirindo imóveis e para acrescentar domínio a um patrimônio de que conste já algum domínio de imóvel rural. Isso está lá na Lei 6383. Bom, a transferência do domínio ao posseiro exige o processo administrativo de legitimação de posse. É um processo disciplinado pela Lei 6383
e ao qual processo já tivemos, acho que mais de uma centena de exposições atrás, objeto de cuidar com alguma detenção. Por outro lado, o artigo 13 do Estatuto da Terra prevê o registro das terras devolutas discriminadas em favor da União. Quer dizer, propicia, ou mais exatamente, impera, impõe, obriga a inscrição de um bem público no registro de imóveis. Note-se que isso talvez seja o ideal. Ideal para a caracterização de toda a realidade fundiária nacional. Para termos também um quadro centralizado, concentrado, do que constitui essa realidade num só lugar, ou seja, num só sistema jurídico, ainda que distribuído em vários cartórios. Esse seria o ideal, que os bens públicos acorressem aos ofícios imobiliários. E, nesse caso, o artigo 13 do Estatuto prevê exatamente esse registro das terras devolutas discriminadas em favor da União. Diz a lei que, encerrado o processo discriminatório a que nós fizemos referência, o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, providenciará o registro em nome da União, das terras devolutas discriminadas, definidas em lei como bens da União. Bom, quanto à situação urbana, ou seja, mais além, portanto, do quadro da propriedade territorial rural, temos a observar que a Lei 11.977, de 2009, portanto já lá se vão 16, 17 anos, trouxe de volta entre nós a legitimação de posse imobiliária urbana, que já estava admitida na Lei Imperial 601 de 1850. Eu não cansarei de observar a excelência dessa lei imperial, claro, propiciada ao quadro do seu tempo, mas, de algum modo, uma lei muito prudente, muito moldada à situação nacional. Essa lei 601, portanto, antecipou o tema da legitimação de posse imobiliária no Brasil, urbana no Brasil. Por sua vez, a Lei 11.977, de 2009, a que acabo de fazer referência, previu que a legitimação de posse, uma vez registrada, constitui direito em favor do detentor da posse direta para fins de moradia. E admitiu ainda que o detentor do título de legitimação de posse, ou seja, aquele a quem o possuidor, a quem se está reconhecendo o domínio, após 5 anos de seu registro, possa requerer ao oficial de registro de imóveis a conversão desse título em registro da propriedade. Então, notem que, de fato, aquela definição inicial do prezado Dr. Vitor Kimpel e da Carla Modena Ferrari, de que se trata de um instituto com que se transforma a propriedade pública em propriedade privada, supõe, entretanto, que essa legitimação de posse, uma vez levada a registro, uma vez reconhecida em processo discriminatório, possa ser objeto de uma continuidade fática ao largo do tempo, exercício ao longo de 5 anos, para que, na sequência, se converta esse título em registro da propriedade. Ou seja, é certo que há essa transformação, ou conversão da posse em domínio. E nós temos que, tratando-se de bem público, não pode ser objeto de uso capião. Mas essa conversão supõe um processo, quer dizer, uma duração no tempo. Isso é o que está previsto também no artigo 183 da Constituição Federal. Pois bem, a Lei 11.977, que está sendo referida aqui, foi superada pela medida provisória 759, que, por fim, veio a converter-se na Lei 13.465 de 2017, entre cujas importantes indicações
se destaca a da inexigibilidade do processo demarcatório para o reconhecimento da legitimação. Ali se diz, os procedimentos de demarcação urbanística não constituem condição para o processamento e a efetivação da REURB. Então, notem, quanto aos imóveis urbanos, a legitimação de posse já não tem, por suposto, o processo demarcatório. Tanto aqui nos interessa, isso é importante dizer, o artigo 27 da Lei 13.465 dispõe que o título de legitimação de posse pode cancelar-se pelo poder público, tanto que se verifique que as condições estipuladas na lei deixaram de ser satisfeitas, sem que se possa haver aqui o quadro correspondente ao contraposto de uma possível indenização àquele que regularmente se tenha beneficiado do instituto, ou seja, do instrumento da legitimação. Essa norma, por sua vez, reitera o que antes já se incluíra na Lei 11.977 de 2009, no artigo 60A. E ali consta, lembremos que após o procedimento para extensão do título, isso é um parágrafo único desse artigo 60A, o poder público solicitará ao oficial de registro de imóveis a averbação do seu cancelamento. Então, primeiro ele cancela, como ele cancela? Na forma do artigo 60A. Ele, sempre que houver uma irregularidade, ele determina aqui a instauração de um processo administrativo, notem bem, processo administrativo que não está previsto na lei expressamente, mas que é exigível, porque, embora suficiente a via administrativa, não há nenhuma necessidade de via judicial, para extinguir essa legitimação, haverá sempre a necessidade do contraditório, porque esse contraditório vem previsto na Constituição de 1988, também para os processos administrativos. Ou seja, para o cancelamento da averbação, basta a via administrativa, não é necessária a via judicial. Embora para o reconhecimento positivo da legitimação de posse já não haja necessidade do processo administrativo, para sua extinção há. E isso, embora não esteja previsto expressamente nas letras da lei, resulta do que dispõe a Constituição Federal. O item 55 do artigo 5º da Constituição de 88, que confere aos litigantes, tanto em processo judicial quanto em processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa. Por isso vem, então, o artigo 60A da Lei 11.977 de 2009, dizer isto, em seu parágrafo único. Após o procedimento para a extinção do título, veja, aí está previsto, o poder público solicitará ao oficial de registro de imóveis a averbação de seu cancelamento. Então, embora, portanto, no capítulo de 60A já não se fale em procedimento, há essa referência no parágrafo único e ainda que o artigo 27 da Lei 13.465, que fala ali sobre a possibilidade do cancelamento pelo poder público, não se refira a esse processo administrativo para o cancelamento, isso resulta não só dessa passagem do 60A da Lei 11.977, mas, acima de tudo, a meu ver, de uma imposição constitucional, de uma norma constitucional. Bom, presente seção de direitos, é certo que ao cessionário deverá também propiciar-se o direito de ampla defesa e o direito de contraditório. E aqui parece, eu estou insistindo muito nesses pontos, que me parece que, faltando a consideração desse procedimento, ou seja, faltando a prova desse procedimento, faltando a prova da concessão do exercício pelo menos da oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa, caberá ao registrador a cautela de qualificar negativamente o título. A averbação, que é disso que nós estamos tratando, a averbação do cancelamento, previsto no artigo 27 da Lei 13.465, é a averbação extintiva, é a averbação de extinção, e, portanto, é um ato registral sempre secundário, se quiser dizer, um ato registral acessório.
um ato registral secundário que secunda exatamente um anterior registro da legitimação. É acessório de um anterior registro da legitimação. Muito bem. Com isso, novamente, excusando-me da brevidade da exposição, em virtude da minha limitação aqui para fins de tratamento de saúde, eu deixo os meus melhores cumprimentos consignados a todos que mais uma vez participam deste nosso encontro da série Registros sobre Registros e torno a cumprimentar a ANOREG do Estado do Paraná, na pessoa do seu presidente, o Dr. Matheus Afonso Vido da Silva. Muito obrigado a todos.